Fala, meus amigos, beleza? Falar um pouquinho aqui com vocês de números binários, octetos, base decimal, Cider, BBC, Subnet. Vamos embora. O objetivo aqui é a gente ter um conhecimento dos fundamentos de onde que vem essas nomenclaturas e esses números. A gente vê muita recorrência desses 128, 192 da vida e essas expressões como binários. Então, eu queria dar uma desmistificada nesses conceitos aí para a gente poder ter um entendimento melhor, certo? Então, ok. Então, vamos pensar, vamos lembrar ali naquela época de escola, de pegar um número, por exemplo, 245. Aí tinha aquele QP, quadro posicional, uma coisa assim. Então, unidades, dezenas e centenas. Então, aqui a gente está trabalhando na base decimal, né? Os nossos números são decimais. Então, quer dizer decimal de base 10. Então, a gente tem 10 a 0 aqui, que é igual a 1. 10 a 1, que é igual a 10. E 10 a 2, que é igual a 100. Então, a gente tem 1, 10 e 100. Então, no caso, a gente tem 2 vezes 10, 2 vezes 100, 4 vezes 10 vezes 1. Dessa forma, a gente tem uma forma de representar decimalmente esse número, né? Então, nas unidades, a gente tem os números de 0 até 9. Nas dezenas, a gente tem de 10 a 99 e assim em diante, ok? Então, a gente estava se tratando da base decimal, onde a gente tem o recurso de ter todos esses números para a gente poder representar. Tudo é representação, né? Esse número 9 não quer dizer nada, ele é uma convenção. Da mesma forma que o X é 10 em romanos, então a gente está representando isso, não quer dizer que era literalmente um 9. Então, dessa forma, a gente pode representar também na base 2. Base que a gente vai utilizar para representar os bits. Por que 2? Porque a gente só tem duas opções para trabalhar. Ou é 0 ou é 1. Então, a gente tem que se virar com esses dois números. A gente vai fazer um esquema parecido com esse de potências para a gente poder tirar o máximo proveito e representar os números que depois vêm a ser os 255, os 192 da vida. Que na verdade eles são apenas representações. A máquina vê eles como zeros ou 1, certo? Então aqui, a gente pega esse 2 aqui. Eu consigo copiar? Acho que não. Ó, consigo. Da mesma forma, a gente estava trabalhando com os decimais, a gente vai trabalhar com esses na base 2.
Tranquilo? Aqui vai ter a base 8? Vai não, né? Porque a gente está contando com zero. Então a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? A gente tem 8, 8, 2. O que significa ter 8 desses 2? O que significa cada um desses elementos? São os bits. Ou a gente vai ter nessa casa um 0, ou a gente vai ter um 1, certo? Então, vamos fazer aqui uma somazinha aqui de leves. Então, aqui a gente tem primeira casa, a segunda casa a gente vai conseguir ter 2, aqui 4, aqui 8 e assim em diante. E o somatório disso tudo aqui dá o quê? Nosso incrível 255. É um número que a gente vê bastante. RGB, a gente vai ver que a gente sempre, os parâmetros são de 0 até 255, ou seja, 256 elementos. Esses números que a gente vê com muita recorrência. A gente vê que a gente tempera as cores com combinações de, por exemplo, de vermelho, verde e azul. A gente vai utilizando esses números para representar cada um desses. Por exemplo, né? Um exemplo de que a gente pode ser utilizado. A gente utiliza também para letras, para números. Em cada um desses de 0 a 255, a gente consegue representar algum elemento. Então, a gente está tratando que a gente tem 8 bits aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E isso veio um primeiro pequeno problema, pequeno grande problema, porque com só 255 unidades para a gente representar diversas coisas em certos tipos de representações ficavam limitadas. Por exemplo, a gente já escutou uma música em 8 bits, você vê que ela fica robótica, não tem todo aquele escopo que é necessário para dar definição ao áudio. As cores, a gente vê que quando a gente já expande para a arquitetura 16-bit, a gente já dá um salto bruto aqui. A gente deixa de ter 255 para ter 65 mil e tantos opções. Isso aqui vezes 2. Certo? 65.536. Então, a gente já viu quando a gente vai jogar um Super Nintendo, que é 16-bit, a diferença que é do 1.8. Aquele som que fica aquele chiadinho, já ganha maior definição. Então, a arquitetura, né, os blocos que compõem o software já não são tão simples aqui, ó. Já duplicou e não só dobrou, né? Ele ganhou exponencialmente uma capacidade de qualidade, certo? Então, aonde a gente vai agora? Utilizar esses conhecimentos que a gente adquiriu agora
em redes. Só vou copiar a parte aqui. Então, Cider. Já ouviu falar de Cider? Cyber, não. Cider. Que é o significado de Classless Interdomain Routing. Então, a gente tem por exemplo, aqui, um IP 10.0.1/16. A gente vai lembrar daquele assunto que a gente estava falando, bits, certo? O que esse número 16 representa aqui? Que, olha, cada um desses fragmentos do IP é um octeto, que vai de 0 a 8, né? De 0 a 8 bits. Então, aqui com 8 bits, como a gente conversou, a gente tem 255 representações aqui, números que a gente pode fazer com IPs, beleza? Então, o que significa esse 16? Olha, a gente tem no total do IP, a gente tem 32 bits, certo? Então, aqui no total a gente tem 32. Ele quer dizer que uma parte que é fixa do IP é 16. Então, metade desse IP aqui não vai mudar. Esse 10 e esse 0 aqui vai ficar fixo. Então, a gente tem 16 bits fixos aqui, ó. Só vai variar aqui de 1 a 255 aqui também. Então, como a gente tem 32 menos 16, a gente vai ter 16 aqui livres também, certo? Com 16 bits, a gente tem aquela matemática que eu fiz, 65.536, se não me engano, IPs para trabalhar. É uma faixa muito boa aqui. Então, vamos pensar aqui, por definição, quando a gente tem, o maior número vai ser 65.000. Então, a gente vai ter uma sub-rede gigante, com toda essa disponibilidade de IPs. E se a gente for crescendo aqui, ó, 17, 18, o que vai acontecendo? A gente vai dobrar o nosso número de sub-redes e aqui a gente vai diminuir pela metade o número de IPs para manter o mesmo número. Então aqui é 32.768. Vai fazer a miscelânea. Oxi, beleza. E assim em diante. Aqui, ó. 8.000, certo? 16, 8. Então, a cada vez que esse número vai se aumentando, a gente vai seguindo essa orientação aqui, matemática. Então, meus caros, essa que é a importância de a gente estudar matemática. Aqui, ó, QPzão lá que a gente estudou lá quando a gente era criança no jardim, a base da matéria aqui de redes. Então, brincadeiras à parte aqui, é interessante a gente entender os fundamentos, porque uma forma de solidificar o conhecimento aqui. Eu sempre fui ruim nessa matéria, mas quando eu peguei
essa forma de ter o raciocínio lógico e através do básico conseguir construindo, foi uma matéria foi uma forma que eu consegui fixar melhor essa matéria. Então é isso, espero ter ajudado aí vocês. Tamo junto. Valeu.